Olá, amado, a graça e a paz do Senhor. Hoje, um dia muito festivo, hoje estamos comemorando o Dia das Mães. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez e por tudo aquilo que Ele está fazendo. Você que está lá ao lado da sua mãe, agradeça a Deus. E você que já despediu a sua mãe para a glória, também se alegre no Senhor. É tempo de agradecermos a Deus por essas bênçãos em nossas vidas. Hoje, querido, eu venho aqui para ministrar da parte de Deus. Nós estamos imbuídos, numa série de pregações e o tema é não desperdice a sua vida. Nós precisamos entender que a nossa vida ela deve ser gastada para o Senhor Jesus. Semana passada nós ministramos sobre conhecer quem eu sou. Muitas pessoas estão desperdiçando a sua vida porque não conhecem quem elas são e não sabem o valor que Deus dá para a vida delas. Então você deve primeiro conhecer quem você é em Deus. Deus, Ele esconde a sua identidade em Cristo. A sua verdadeira identidade, ela está em Cristo. Você entendeu que na semana passada que você é amado por Deus e você também é filho de Deus. A sua identidade é entender que você é filho de Deus. Quando você entende que você é filho de Deus, você vive de tal maneira, você experimenta do amor de Deus e você vive como um filho de Deus. E dessa forma, quando você se aproxima de Cristo, quando você procura se conhecer em Cristo, você está se conhecendo quem você é verdadeiramente, a sua originalidade. Quando nos aproximamos de Jesus, nós nos conhecemos. A sua identidade ela está em Cristo. E quando você sabe, querido, e quando você conhece que você é amado, que você é um filho de Deus, você não desperdiça a sua vida. E hoje, querido, da mesma forma, nós vamos continuar. Hoje nós vamos entender o que é ser um filho de Deus, entender o propósito de Deus para a minha vida. Todo homem precisa saber qual é o propósito. Por que você nasceu? Eu creio que você já se fez essa pergunta. Por que você está aqui? Por que você nasceu na sua família? Por que você está aqui nessa igreja? Por que você foi plantado nesse local? É porque Deus ele tem um projeto, Deus ele tem um propósito na sua vida. Eu queria, pelo esforço aqui do Espírito Santo na sua vida, te mostrar que Deus ele tem um propósito na sua vida. E o texto base, querido, para todas essas ministrações, está lá em Mateus, verso 16, o verso 25, que fala o seguinte: porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor em mim, achá-la-á. Então, entender que quando eu gasto a minha vida para a glória de Deus, quando eu entendo esse propósito, querido, eu estou achando a minha vida. Eu estou conhecendo quem eu sou e eu estou vivendo para um propósito maior. Então, perca a sua vida por amor a Cristo. Hoje nós vamos falar sobre entender esse propósito, ou então descobrir qual o propósito de Deus na minha vida. E para isso, querido, o texto base dessa palavra específico está lá em Efésios, capítulo 1, o verso 5 e o verso 6, que fala o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, e nos predestinou para filhos da adoção. Querido, você deve entender que Deus te predestinou em Cristo. Antes mesmo da fundação do mundo, Ele te chamou para um propósito. E essa identidade, entender todo esse propósito, entender que em Cristo, quando nós nos chegamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que é um propósito? Eu queria dar algumas definições. O propósito é uma intenção. É uma intenção, é um desígnio. Propósito também é aquilo que você busca alcançar, é uma finalidade, é aquilo que alguém se propõe ou que já decidiu, tomou uma decisão, uma determinação e uma resolução. Então o propósito é isso, querido, entender, ter algo sólido, algo que você tomou uma decisão, algo que tem uma finalidade. Você foi criado com uma finalidade. Deus não te criou fora do propósito dele.
Algumas pessoas, elas não entendem o propósito e estão desperdiçando a sua vida. Quando você entende que Deus ele te cria para um propósito, querido, você começa a viver a sua vida de acordo com esse propósito, de acordo com essa finalidade. Um propósito é entender os desígnios de Deus para a sua vida. Então, descubra qual é o seu propósito. O seu propósito, querido, é glorificar o nome do Senhor Jesus. E nós vamos entender. Se você ler, querido, todo esse capítulo de Efésios, querido, é o livro mais elevado da Bíblia. Ele fala de eternidade, fala da glória de Deus, fala da igreja. Então, quando você, querido, lê Efésios, o seu entendimento e a sua vida, ela é elevada. Deus, ele pega o seu pensamento, que é limitado aqui nessa terra, e te leva para a eternidade. Te leva para o reino dos céus. Quando nós começamos a ler Efésios, fala de regiões celestiais. Então, Deus pega o seu entendimento e te leva para esse local. E nesse local você vai entender qual é o propósito da sua vida. Nesse local você vai entender que tudo que você faz é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, se você ler Efésios capítulo 1, você vai tirar algumas chaves para entender o seu propósito. Eu queria falar de algumas. No verso 4 fala o seguinte, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, antes de Deus fazer separação entre luz e trevas, entre água e a parte sólida, antes mesmo de Deus criar o homem, antes do homem cair, antes de vir toda a história ali no Antigo Testamento e na vinda de Cristo, antes mesmo de tudo isso acontecer, Deus ele já tinha te elegido, Deus ele já tinha te escolhido. Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Deus ele já sabia quem você era. Deus ele já sabia o seu nome. E Deus ele coloca você dentro de um propósito. Existe uma vontade perfeita de Deus para se cumprir na sua vida. Então você deve entender que antes mesmo de tudo existir, você já existia na origem. Você não deve ser conhecido pelo seu passado, você deve ser conhecido pela sua origem. O seu passado pode ser um passado caído, pode ser um passado feio, o passado ele pode te paralisar, mas quando você entender que a sua origem é diferente do seu passado, você entende, querido, o propósito da sua vida. Querido, a origem é o coração de Deus. Antes mesmo de todas as coisas acontecerem, você foi gerado no coração de Deus. Você foi gerado nos pensamentos de Deus. Você foi gerado na existência de Deus. Antes mesmo de tudo isso acontecer. Então, não desperdice a sua vida, meu irmão. Não desperdice porque você é muito precioso. No verso 5, nós encontramos outra chave. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo. Então, é entender que antes da fundação, Deus ele tinha um propósito na minha vida. Agora, esse propósito, ele é realizado, eu descubro esse propósito através de Cristo. Nos predestinou para filhos de adoção por Cristo para si mesmo. Então, Deus querendo trazer você, para você entender o seu propósito nele, ele coloca Cristo. É através de Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Ele, querido, te predestinou antes da fundação do mundo. Que através de Cristo você se torna um filho de Deus para si mesmo. Deus, ele te desejou. Deus, ele te criou porque ele tinha um propósito na sua vida. E esse propósito se cumpre através de Cristo. Quando você se aproxima de Cristo, quando você aceita Jesus na sua vida, querido, você se torna um filho amado por Deus. Outra coisa interessante que é a chave, que é a base de tudo aquilo que nós estamos falando, é o verso 6. Para o louvor da glória da sua graça. Então, eu preciso saber que antes de todas as coisas, Deus me elegeu, Deus me predestinou, para que em Cristo eu me torne seu filho. E dessa forma, entendendo que eu sou filho de Deus através de Cristo, eu preciso entender que tudo que eu faço é para a glória de Deus, é para exaltar o nome de Deus. Para você entender o seu propósito, você precisa entender que tudo aquilo que você faz tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que você faz é para o louvor da sua
graça. Então, você deve estar perguntando, você deve fazer essa pergunta, o que eu tenho feito tem glorificado o nome do Senhor? Aquilo que eu estou envolvido tem glorificado o nome do Senhor? Então entenda, querido, que o propósito de Deus é tudo aquilo que eu faço que glorifica o nome do Senhor. Façam tudo para a glória de Deus. Será que o seu trabalho tem glorificado ao Senhor? Será que tudo aquilo que você coloca a mão, coloca a planta dos seus pés tem glorificado ao Senhor? Querido, quando você faz para glorificar o nome do Senhor, você descobriu o propósito da sua vida. Independente do que você é, independente se você é engenheiro, independente se você é pastor, independente se você é dona de casa, independente de qualquer coisa que você estiver envolvida. Se aquilo que você faz glorifica o nome do Senhor, querido, você está cumprindo o propósito da sua vida. Amém? Então, tudo que você faz tem que glorificar o Senhor. Você tem que olhar a vida cristã nessa ótica. A sua vida ela tem que passar por esse crivo. Será que aquilo que eu estou fazendo está glorificando o nome do Senhor? Assim como num processo, numa fábrica que tem o controle de qualidade, da mesma forma tem que ser você, querido. Será que aquilo que eu tenho feito, será que as pessoas que têm me envolvido, a minha vida tem glorificado a glória de Deus para que as pessoas conheçam o Senhor Jesus? Então entender, querido, o propósito de Deus é entender que tudo aquilo que eu faço tem que glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, querido, ele era apóstolo, ele era responsável, por implementar a igreja, por ministrar nas igrejas, por doutrinar as igrejas. Mas o apóstolo Paulo também, querido, ele construía tendas. E a pergunta que eu faço para você, será que construir tendas é menor do que pregar para a igreja? Ou então implementar a igreja? Você tem que entender que a questão não é o que você faz. Mas se a intenção do seu coração for para glorificar a glória de Deus e tudo aquilo que você está fazendo glorifica o nome do Senhor, todas as coisas equivalem. Então, um pastor glorifica a glória de Deus. Um pedreiro glorifica a glória de Deus. Um médico glorifica a glória de Deus, porque eles estão fazendo, a intenção do seu coração é para que o nome do Senhor seja glorificado. Outra coisa também, querido, outra chave, está lá no verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus ele trabalha na sua vida. Além de saber que você foi predestinado antes mesmo de nascer, Deus ele te adota e Deus ele dá um propósito na sua vida. E ele vai mais além, ele te ilumina. É como se você estivesse no escuro, como se você fosse um cego. O que a palavra fala, Que aquele que não conhece o Senhor verdadeiramente, ele está guiando, pessoas como se fossem cegos. Deus é diferente, querido. Deus, ele te ilumina para que você descubra o seu propósito. Querido, essa iluminação vem através do quê? Através da palavra de Deus. O que está escrito lá em Salmo 119? Luz e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, olha como Deus ele facilita a nossa vida. Você não precisa, querido, procurar em lugares ou em livros, ou então em pessoas para saber o propósito da sua vida. No Senhor, na sua própria palavra, você descobre o seu propósito em Deus e Ele traz essa iluminação. Ele ilumina o seu caminho para que você trilhe uma vida vitoriosa e grandiosa para a glória e para a honra da sua graça. Amém? Então entenda, querido, que tudo que você faz é para glorificar o nome do Senhor. Esse é entender o grande propósito de Deus. Querido, existe um grande propósito de Deus lançado na sua vida. Lá em Filipenses, capítulo 2, o verso 13, fala o seguinte, olha, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então esse texto está falando que Deus ele nos dá a direção. Está falando que Deus ele opera tanto o querer como o efetuar. Querer e efetuar. Querer, querido, é descobrir o meu propósito. E efetuar é cumprir o meu propósito na prática. É saber, Deus ele opera tanto o saber, Deus ele opera na sua vida para você descobrir o seu propósito, como no desempenhar do seu propósito, ele opera na sua vida. Então, querido, entender qual é o propósito é como se Deus te desse uma direção na sua vida.
Deus ele te desse um norte, como se fosse uma flecha. Lembra do GPS que ele dá a direção? Deus ele te dá a direção. Deus ele efetua, ele age em nós, ele trabalha em nós, tanto no querer para descobrir o seu propósito, como no efetuar. Então, Deus ele te dá a direção, Deus ele te traz essa iluminação para que você entenda o propósito da sua vida. Querido, que direção é essa? Que direção é essa? Que propósito é esse? Eu queria resumir em algumas palavras. Lá em João, capítulo 15, o verso 12 e o verso 13, fala o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Querido, sabe qual é o propósito da sua vida? Sabe por que você foi criado? Por causa disso aqui, ó, amar uns aos outros. Cristo, ele resume toda a palavra, todos os mandamentos nesse versículo de João 15, 12. Olha, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Entender, querido, qual o seu propósito é saber que Deus ele te chama para amar outras pessoas. Deus ele te chama para dar a sua vida em prol de outras pessoas. E quando nós nos sacrificamos, quando nós pagamos um preço por outras pessoas, querido, o nome de Deus é glorificado e nós estamos cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas. E dessa forma, querido, nós não vamos desperdiçar as nossas vidas. Sabe, querido, quando você chegar diante de Deus na glória, Ele vai falar o seguinte: filho, abra suas mãos. Abra suas mãos. E você vai abrir as mãos, querido, e você não vai lembrar quantas vezes você trocou de carro. Você não vai lembrar o tamanho da sua casa. Você não vai lembrar quantas vezes você viajou. Você não vai lembrar quantas vezes você conquistou certas coisas que te beneficiou. Sabe o que é que Cristo vai fazer você lembrar? Aquilo que você fez em prol das pessoas que precisavam dele. Todas as vezes, querido, que você no seu sacrifício tira uma oferta e dá para alguém. Todas as vezes, querido, que você doa e gasta o seu tempo em prol da vida das outras pessoas, ministrando a palavra de Deus, se levantando como líder. Eu queria falar para você, querido, você que é líder de célula, você que se levanta para fazer a obra de Deus, eu queria falar para você que há uma recompensa peculiar na sua vida. Deus, toda obra que você faz para Ele não é vão, Ele vai te recompensar. Querido, quando você gasta a sua vida em prol de outras pessoas, você está vivendo o pleno propósito de Deus para você. O pleno propósito de Deus na sua vida é saber que a sua vida ela deve ser gastada em prol das outras pessoas. Sabe o que é isso, querido? É Cristo. Cristo viveu dessa forma. Cristo se expressou dessa forma. Cristo se doou por causa do próximo, por causa daqueles, por causa de pecadores, de prostitutas, aqueles que não mereciam de Deus. Cristo simplesmente entregou a sua vida em prol. Um servo humilde. Então entenda, querido, para que cumprir o propósito de Deus na sua vida é que você ame outras pessoas. Porque Ele te amou. Ele te amou. Ele te amou. Querido, não há maior prazer em dar a vida pelos seus amigos. Sabe de quem são as palavras? De Jesus. Jesus, quando estava ali naquela cruz, querido, eu sei que Ele sofreu, mas você não consegue dimensionar a satisfação, a alegria e o prazer que Ele tinha de estar ali, naquela cruz, pensando em mim e pensando em você. Antes da fundação do mundo, Deus ele já sabia o seu nome. E Cristo estava naquela cruz, sabendo. Sabe por quê? Porque lá na fundação, antes de todas essas coisas, Cristo ele te amou. Cristo ele te amou, por isso que Ele se entregou numa cruz. Então, entenda o seu propósito. O seu propósito é gastar a sua vida em prol de outros. O seu propósito é entender que tudo que você faz deve glorificar o nome do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que eu quero orar por você. Deus, eu coloco essa igreja diante da Tua presença. Deus, eu coloco as famílias diante da Tua presença. Eu declaro, Senhor Jesus, ó Pai, que nesse momento, ó Deus, descobrimos o nosso propósito em Ti.
O nosso propósito, Deus, é glorificar o Teu nome. Ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja conhecido. Ó Deus, a Tua palavra nos orienta, que o grande mandamento, Deus, é amarmos os outros. Ó Deus, dá a nossa vida aos nossos amigos. Deus, que a gente possa entender esse propósito, entender que o Senhor pagou um alto preço. Ó Deus, que o véu ele foi rasgado para que tivermos, ó Deus, livre acesso em Ti. Deus, esse propósito ele está em nossas vidas e nós Te agradecemos. E nessa noite, ó Deus, e nesse momento, eu libero uma palavra de vida na vida dos Teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que não vão desperdiçar o propósito de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Entenda, meu irmão, que Deus ele tem um propósito na sua vida. Entenda que nada, ou ninguém, ou qualquer circunstância pode fazer com que esse propósito não se cumpra. Deus ele começou uma obra e essa obra há de ser finalizada por causa de Cristo e em nome de Jesus. Amém? Entenda seu propósito. Você foi feito para glorificar o nome do Senhor. A sua vida, ela deve ser gasta em prol de outras pessoas. Amém? E nesse momento, eu queria que você pegasse o seu pão, o seu vinho. Eu queria que como família, você nesse momento voltasse a sua atenção para aquilo que Deus tem feito e por aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Hoje é motivo de alegria, querido, estarmos como família reunidos nesse lugar para partilhar da palavra do Senhor. Eu queria ler um texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, pois este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Queria que você pegasse o pão, o sacerdote dessa casa pegasse o pão. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, nesse momento nós somos gratos pelo Teu pão. Obrigado pela Tua provisão em nossas vidas. Ó Deus, somos gratos, Deus, porque o Senhor se entregou por nós. Ó Deus, que através do Teu sangue, através do Teu pão, ó Deus, nós recebemos o suprimento de Deus. Nós somos gratos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Semelhante, verso 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pega o cálice, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos, Deus, pelo Teu sangue ali na cruz vertido. Deus, e o Teu sangue, Ele nos purifica. O Teu sangue, Senhor Jesus, ó Pai, nos lava do pecado. O Teu sangue, Senhor Jesus, ó Pai, nos torna justos diante de Deus. E nós somos gratos, Deus, porque o nosso nome está escrito no livro da vida e nós somos Teus filhos. Deus, Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu sofrimento ali naquela cruz. Ó Deus, nós honraremos o Teu nome. Senhor Jesus, não porque somos capazes, ó Deus, mas porque o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Eu queria que você pegasse o pão e você ceasse com a sua família agora. Desse pausa nesse vídeo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que você nessa semana receba uma palavra da parte de Deus. Que essa palavra, na verdade, borbulhe no seu coração. Que essa palavra queime no seu coração. Que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Eu queria te desafiar nessa semana para que você viva esse propósito. Ame, cuide de alguém, lance uma palavra de vida, mande uma mensagem, faça uma ligação. Cumpra o propósito que Deus te chamou. Que Deus te abençoe, nós te amamos e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.